Inflexão do dia 4 de agosto de 2025. São João Maria Vianney, presbítero, memória, segunda-feira, cor litúrgica branco. Também hoje é o dia do padre, então queremos pedir a Deus que abençoe todos os padres, esses que se doam totalmente a Cristo Jesus em favor do Evangelho. Santo do dia, São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, isto na França, século XVIII. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos, e ele foi o quarto. Desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote, porém seus pais não tinham essa intenção para ele. Tanto que para ele ser sacerdote teve que lutar aí contra o interesse dos pais. Em 1815, então, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com alguns impedimentos. Não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. Veja só, hein? 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então foi designado vigário-geral na cidade de interior, conhecido pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias de tudo quanto é jeito. Contudo, ele reverteu essa triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade e perseverança, convertendo aí todos os homens e mulheres que eram tortos naquela cidade. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se. A fama de santidade de São Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Ares para ver o padre e para confessar-se com ele. Peço a vossa intercessão para não desistir dos nossos objetivos, apesar das dificuldades. Assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-nos a sempre estar junto de Deus. E amém. E também pedimos a intercessão, né, pelos nossos sacerdotes, a São João Maria Vianney. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver esse esse sentido de intercessão também, onde Moisés intercede pelo seu povo, pedindo a graça a Deus, né? E no salmo de hoje, Salmo 80, onde nos lembra o salmista: exultai o Senhor é a nossa força. É, quem me dera que o meu povo escutasse o meu Senhor. Esse é o grande apelo da liturgia de hoje. Quem me dera que meu povo escutasse o meu Senhor. E no Santo Evangelho, Mateus capítulo 14, onde nós vamos ver a multiplicação dos pães, onde a solução imediata dos apóstolos é: dispensa todo mundo, porque não tem o que comer. E a solução divina em Jesus Cristo é: dai vós mesmo de comer. Então, toda esse diálogo com Jesus nos mostra que nós devemos estar comprometidos na fé, na construção do reino de Deus nesse mundo. Então, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui, nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava no pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. É noite. Quando o orvalho caía, no acampamento caía também o maná. Moisés ouviu,
pôs o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas, carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que jurastes dar a teus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo, dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 80. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia, e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seriam este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos diante do Evangelho que nos traz essa realidade, né? A realidade dos discípulos, ainda sem experiência evangélica, ainda no susto de estar acompanhando Jesus. Foram 3 anos de preparação. Vamos entender, é muito pouco. 3 anos para preparar aqueles 12 homens, com algumas mulheres, discípulos mais próximos do Senhor, para contemplar ali a presença de Deus no nosso meio, depois testemunhar a morte e ressurreição de Jesus e seguir em missão para evangelizar e transformar todo mundo como nós conhecemos. Desses homens, desses 12 homens e de algumas mulheres, surgir então o cristianismo, que converte almas para o mundo, que traz profeticamente o reino de Deus, que traz no nosso meio a presença do Espírito Santo nos salvando e nos libertando. Então, veja, eles ali, sem preparo nenhum, eles dão uma solução dentro do limite deles. Vamos dispensar todo mundo, ué.
né? É bom porque já está caindo a tarde, não tem como dar alimento para ninguém. Eu só tenho aqui 5 pães e 2 peixes. O que que é isso? Não é nada, né? Então, mas Jesus volta-se para ele e fala: Dai vós mesmo de comer. Se só tem 5 pães e 2 peixes, trazei para mim, né? E Jesus pega aqueles pães e os peixes, consagra ao Senhor, e o resultado é esta alimento, essa multiplicação milagrosa dos pães, e alimenta muitos, estima-se aí entre 3.000 e 5.000 pessoas ali. Então, como que pode, pela fé, tamanha eh, eh, milagre? O resultado é esse. Aquele que tem fé, aquele que segue os mandamentos do Senhor, aquele que coloca sua esperança nas mãos de Deus, ele vive e testemunha a fé. Olha só o que fala o Salmo. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhes daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha os fartaria. Então está aqui o Salmo 80 falando que quem adora o Senhor, quem vive no Senhor, quem obedece e quem se submete às leis e à presença de Jesus Cristo, tem a sua fome saciada. É o que aconteceu no Evangelho de hoje. Mas hoje também nós queremos lembrar que é o dia do sacerdote, o dia do padre. Então, nós estamos vendo na vida de São João Maria Vianney, ele que com muita dificuldade se tornou sacerdote, depois de superar a resistência da própria família. Mas assim que se libera, forma como sacerdote, ele tem o seu sacerdócio limitado, porque ele era um homem culto, veio da roça, tinha pouca letra, então ele foi liberado, mas não podia confessar ninguém. Depois, com muito tempo, assim, aí ele conseguiu ser vigário-geral numa cidade bem assim, eh, promovida pelos vícios, bebedeiras, bailes, confusão, prostituição, blasfêmias, e jogaram ele naquele canto. Não é que ele santificou todo aquele canto, toda aquela cidade, por quê? Dai vós mesmo o de comer. Ele podia ter falado: não, não, não consigo, me manda mais gente, eu estou sozinho. Mas ele, na fé em Jesus Cristo, consegue transformar aquela cidade a tal ponto que as pessoas iam procurá-lo para confessar. Toda a região, não só a cidade, mas o município e toda a região se converte no Senhor, buscando essas santas palavras, a presença de Deus. Está aqui então a forma de entendermos a primeira leitura de hoje, aonde Moisés fala com o Senhor, né? Intervém junto a Deus, porque o povo começa a blasfemar. É só maná, né? Olha que o maná é uma grande demonstração do poder de Deus, né? Além do maná, Deus mandava também uma nuvem para cobrir o sol durante o dia e uma nuvem para brilhar durante a noite, para que ninguém ficasse na escuridão. Então, essa nuvem é o próprio Cristo, né? E o maná, o alimento, o próprio Cristo. É, aquele que come do meu corpo, aquele que bebe do meu sangue, também está ali prefigurado no maná, o pão do céu, que depois nós sabemos que é o próprio Cristo, mas ali prefigurado, né, já ali como uma introdução, como que aconteceria no tempo de Jesus. O próprio Deus dá o maná e alimenta seu povo. Depois, nós vamos ver na primeira leitura o momento de intercessão de Moisés, para que aquela blasfêmia não seja causa de pecado diante de Deus, né, aquela murmuração, e
aconteça o pior. Então Moisés intervém. E falar em murmuração no dia do padre, né, nós vamos entender, né, quantas murmurações, quanta, quanta reclamações chegam ali no ouvido do padre, do sacerdócio, do vigário, do administrador, do pároco. Então nós temos que pedir a Deus assim muita oração, que Deus dilate realmente o coração dos padres, para que eles possam ser também como Moisés, e interceder a favor do seu povo junto a Deus. Então, diante do Evangelho, queremos glorificar e bendizer cada padre e sacerdote, porque eles também são eles e através deles que é multiplicado o pão. A cada missa nós vemos aí nos dando o de comer. Nós levamos no ofertório um pedacinho de pão, nós levamos no ofertório um pouquinho de vinho e ele é consagrado no altar e mais uma vez se repete este milagre onde Jesus se manifesta no pão, no vinho e nos dá o de comer. Que esse santo alimento que provém das mãos, né, abençoada do sacerdote em Jesus Cristo, possa nos dar energia para ficarmos de pé e lutar e favorecer a construção do reino de Deus. Por isso, glorificamos a Deus pelo dia do sacerdote e pedimos oração para eles, orando em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e este é o nosso programa Reflexão do Dia, um programa voltado para estudar o que a Igreja quer nos revelar diariamente através da liturgia, né, da palavra, na primeira leitura, no Salmo, no Santo do Dia, no Santo Evangelho. E hoje Deus nos vem pedir para sermos obedientes à palavra do Senhor, para parar de reclamar e contribuir mais com o reino de Deus. Dai vós mesmo o de comer, e que sejamos nós protagonistas para levar a palavra, que é o verdadeiro alimento que nutre o espírito, a alma e traz para o corpo o conforto, que é a palavra de Deus. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham viver segundo a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.